Boa tarde, olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao programa Presença na Rede Mandala. Ai, que delícia essa rede! A Rede Mandala ela é voltada para a saúde, para o autoconhecimento, bem-estar, terapias, tudo que a gente gosta, tudo que nos faz bem. Então, eu já começo convidando vocês a curtirem a Rede Mandala. Opa, peraí. A Rede Mandala está no Facebook, está no Instagram, no YouTube e também tem a Rádio Mandala, onde acontece, está rolando música boa, música delícia, que tem uma alta vibração 24 horas. Então, curtam aí a Rede Mandala, é um prazer, uma alegria estar aqui na rede com o terceiro episódio do programa Presença. Então, no programa Presença, eu já começo com uma pergunta, né? Como seria se a sua presença fosse o presente mais valioso para si mesma, para si mesmo, para as pessoas ao seu redor, para o mundo? Como seria você ter essa consciência do seu estado de presença, que é curador, que traz luz para a sua vida, para as pessoas ao seu redor? Quer saber mais sobre esse estado de presença? Acompanhe aqui o programa comigo às quintas-feiras, às 14 horas, ao vivo, e também as gravações estão aqui no Facebook, da Rede Mandala, e estão também lá no meu canal do YouTube, Letícia Wolff, terapeuta, os programas anteriores. Eu trago sempre exercícios, práticas, reflexões para nós exercitarmos esse estado de presença tão importante. Lá no primeiro programa, eu explico bem detalhadamente o que é esse estado de presença e como ancorar esse estado e receber essa luz desse estado de presença todos os dias. No programa anterior, eu falei sobre a mandala da vida, a roda da vida, ensinei você a fazer a sua roda da vida para se planejar melhor para o futuro, refletir sobre o seu passado, as suas ações, as suas atitudes. E também, no programa anterior, estava a visita do André Pares, professor de filosofia, jornalista, que hoje estará conosco novamente. E no programa anterior, ele falou sobre os remédios da felicidade segundo Epicuro. Olha só que legal. E hoje eu recebo o André novamente aqui com a gente para trazer reflexões filosóficas para nós. Depois dele, eu vou conversar com você sobre essa conexão que nós temos da nossa mente com o nosso corpo. Sabia que essa conexão acontece o tempo inteiro? Você sabia disso? E muitas vezes nós não estamos conscientes disso. E eu vou trazer um exercício para nós também, que a gente pode fazer todos os dias para trazer essa consciência e nos trazer mais equilíbrio, mais saúde, porque a doença também tem a ver com a conexão dos nossos pensamentos, das nossas emoções com o nosso corpo. Então, eu vou chamar aqui o André Pares, a nossa visita filosófica, para trazer reflexões aí para nós, para trazer um debate bem legal. Oi, André, tá Oi, chegando? Tudo bem? tudo bom? Como é que tá o programa? Tudo bem. Bem-vindo novamente. Legal, obrigado. Então, o tema é pensamento, corpo, as relações. Isso. Eu pensei em algumas coisas, me lembrei assim de alguns. Sempre vem à cabeça primeiro os clássicos, né? E na nossa história assim curta da humanidade, porque perto da história do mundo, os humanos entram nos acréscimos, né? Do tempo regulamentar. E, por enquanto, a gente ainda tem os mais poderosos como aqueles que dominam o nosso imaginário. Então, a gente lembra da filosofia clássica, né? Os gregos, depois a gente cai na Europa. A gente cai, não, a gente é derrubado na Europa. Mas se a gente resolve levantar e caminhar um pouquinho mais, a gente vai chegar em outros lugares, né? É bem provável que na Ásia e na África já se pensava filosoficamente antes, provavelmente, da Grécia e certamente antes da Europa, que é uma construção imperialista, né? Muita gente precisou ser destruída e morta para a Europa ser o que é hoje. E se nós caminharmos mais ainda e resolvermos atravessar continentes, vamos chegar na América, onde os povos originários provavelmente já estavam pensando de forma filosófica, muito ligados à natureza, antes desses que nós consideramos clássicos. Mas vamos, nessa relação corpo e pensamento, podemos começar por dois que são esses clássicos, né? Não tem como não lembrar da frase penso, logo existo.
acho que quem está aqui, não sei se tu também tem essa frase clara na mente. Sim. Pois é, e a gente acaba aceitando nessa frase, penso, logo existo. Dá muitos problemas, porque se tu Aceitando não... como uma grande verdade. É isso que tu quer dizer. Aceitando, a gente pode aceitar como grande verdade. O problema, e hoje fica cada vez mais claro, é a gente pensar como a única grande verdade, né? Ou a grande verdade exclusiva. Não tem uma grande verdade exclusiva, né? Tem aquelas que têm as melhores explicações e são mais justas para todo mundo. Mas também o Descartes, francês, lá na Idade Média, ali, né, 1500, na França e tal, ele chega nessa frase porque, e aí está a relação entre pensamento e corpo, porque ele é um cara cético que vai duvidando de tudo para ter certeza que ele existe, né? Então ele duvida da própria existência. E se chama isso a dúvida metódica, ele é um matemático, né? E ao fazer isso ele está usando um processo científico, a ciência que hoje em dia está sendo tão dizimada, destruída, né? Em alguns lugares, inclusive, perto de nós, mas ele vai perguntando assim, será que não, eu não estou dormindo? Será que não tem um Deus enganador? Isso é bem famoso também, né? Será que as pessoas que eu estou vendo, elas não são robôs cobertos por uma touca? E ele vai perguntando, perguntando, e a única certeza que ele chega, da qual ele não pode duvidar, é que se ele está pensando, então isso existe. O pensamento da dúvida existe. Então ao não poder duvidar sobre estar pensando, ele dá existência para algo físico, que é, seja lá o que eu sou uma coisa que estou pensando. Então, o pensamento que é capaz de duvidar, ele gera um corpo. Então, essa relação Muito é, interessante. é Então, intrínseca. mas como assim? Ele traz o pensamento como algo físico ou as coisas ao redor? O pensamento sobre as coisas que nós estamos vendo, ou é o pensamento como algo físico? O pensamento é a prova de que existe algo físico, que é esta coisa que está pensando nessa pergunta. Uhum. Vai reduzindo, 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 reduzindo. Eu não posso ter certeza de nada que existe, mas eu não posso duvidar que algo está pensando se existe. Então algo existe, porque esse algo que sou eu, que é esse pensamento, está pensando se existe. Então, pelo menos isso existe. Uhum. Levando em consideração o eu, né? Isso, levando em consideração o Porque o eu. que Nem que ele é não enxerga, o que ele não sabe, não conhece, não quer dizer que não exista também. ele está duvidando de tudo que aparece para ele, né? Uhum. Então ele é bem Uhum. nesse sentido cético, materialista e etc. Tá bem, o Descartes tá bem. Eu acho que eu falei dele da outra vez também, mas essa frase, né, o problema é a gente considerar uma única verdade, mas ele é uma verdade interessante, faz a gente refletir sobre isso, né? Penso, então existo. Cuidado que o contrário não dá, tá? Existo, logo penso. Que muitas pessoas acabam querendo usar a Hum. frase ao contrário. Ela é uma implicação só para um lado. É penso, então existo. Não é Tá, mas aí o que que acontece? se eu existo, então eu penso. Aí a gente vai chegar à conclusão de que tudo que existe pensa, né? Este mouse Sim, aqui, se tá. ele existe, ele pensa. E não parece ser Uhum. o caso, né? Então tem que ter Uhum. cuidado com isso. Tá, e esse pensar é o pensar racional, lógico, Nesse da caso, mente. sim, porque é um pensar que está fazendo a pergunta, né? É um pensar capaz de fazer a Sim. pergunta. É É, no quase, caso aí, dá pode pra falar. gente substituir por duvido, então existo. Sou capaz, sou capaz de fazer uma pergunta, então existo. Uhum. É um pouco isso, tá? Acabamos ficamos demais no Descartes, mas para resolver um pouco essa questão de se é racional ou não, eu vou chegar num vizinho nosso, que é um chileno, tá? Vou chegar nele já, pode ser? Pode. Só quero passar antes pelo Wittgenstein, que também é um clássico, embora seja contemporâneo, né? Ele está ali na virada dos 1800 para os 1900, nasce no fim dos 1800, na Áustria, e morre em 1950, por aí, ele pega as grandes guerras e tal. E ele é um cara muito divertido, até embora seja difícil, né? Um filósofo da linguagem, mas a máxima dele, assim como tem a máxima do Descartes, é que sobre aquilo do qual não podemos falar, é melhor calar. Tá? Por que que eu trago ele? Porque, digamos que seria o pensamento, né? E aí o racional, como tu falou,
é que nos permite transformar as impressões que a gente tem em palavras. Então, as palavras são quase a concretização, né, das ideias absorvidas por nós. E se o Wittgenstein diz que sobre aquilo que não podemos falar é melhor a gente calar, a gente não falar, seria porque a gente não é capaz de elaborar um pensamento sobre aquilo, né? Então a gente não pode falar sobre isso. E aí eu quero Tá. escorregar pro Ricardo Salles, que é um chileno que está vivo e tal, para chegar no Mas aí o não poder falar tem a ver com o que não se pode falar? Ah, aquilo que a dá gente um não exemplo. consegue elaborar um pensamento, é melhor a gente não falar, porque o Wittgenstein, ele dá muita importância para a linguagem, quase que total, né? Para o Se, Wittgenstein, o mundo é composto de linguagem, é a linguagem que constrói o mundo. O então a mundo, palavra ela pode até desvirtuar a coisa em si. Ela pode sim, tirar sim, pode gerar valor confusão. ou, né, o conceito pode virar confusão, no caso, se eu usar a palavra Exatamente. de algo, ou que eu não saiba, né, não esteja sabendo no momento, ou se eu tenho, né, não estou segura sobre aquilo, é melhor ficar quieta. Exato, exato. Pro Wittgenstein, que é um grande filósofo, ele diz que não existem problemas filosóficos, existem desentendimentos de linguagem. Pessoas que usam palavras de formas diferentes, que usam termos para dizer coisas que não correspondem a eles. Então, os problemas que nós temos derivam todos do mau uso da linguagem. Tudo a ver com comunicação, não é à toa que tu é professor de filosofia e jornalista. Então, chegar no discurso Entre agora, outras coisas, né? é, chegar no discurso agora, que é o problema do discurso, né? Como é que a gente coloca as palavras no mundo? E na Uhum. América Latina isso é muito importante, porque nós vivemos ainda, né? Somos tão jovens como um continente construído, não descoberto, porque nós estávamos aqui há muito tempo, mesmo nós que somos misturados com os colonizadores, né? Aqui já existia vida há muito tempo. Então nós vivemos sobre assim uma égide da colonização que está muito também nas palavras, nos discursos, nas ideias que nós temos. Nós temos ideias colonizadas, né? Os nossos ídolos são do norte, os nossos ideais são do norte, nossos desejos de felicidade, de consumo, intelectuais, culturais, são todos de outro lugar, dificilmente são daqui mesmo. A gente tem dificuldades de assumir desejos que sejam nossos mesmos. E os filósofos latino-americanos, eles se ligam muito nisso. E o Ricardo Salles, ele trabalha muito com a questão do discurso ligado à ética. E isso é muito interessante porque ele vai dizer que a discursividade, a maneira como a gente constrói o discurso, demonstra nossas normas e valores. Ou seja, demonstra, afinal e profundamente, como é que a gente se comporta no mundo e como é que a gente se relaciona e vê as coisas no mundo. Não é à toa que está surgindo agora, ainda bem, né, mas isso sempre teve, agora está vindo à tona, as questões de racismo, porque essas coisas sempre foram ditas, mas não se tinha coragem para dar o significado verdadeiro a elas, que é puro preconceito. Preconceito é crime. Hoje a gente aponta, isso não pode ser dito. Né? Então a gente Uhum. se liga e se dá conta que este discurso revela uma ética ruim, uma ética injusta, uma ética criminosa. Então tinha que ser um latino-americano para se dar conta disso. Não se remetam mais a nós desse jeito. Nós não aceitamos esse tipo de palavra, esse tipo de termo usado para cima de nós, porque isso constrói um mundo muito injusto. Né? Então, para não fugir E do daí tema, também liga com o Wittgenstein que tu falou, porque toda palavra ela está carregada, a palavra não nasce solta. Às vezes nós temos, acredito que mais no tempo de agora, ele só falou aquilo ali, aquilo ali é brincadeira, aquilo ali é uma piadinha, mas ali, às vezes, né, pessoas com cargos importantes no país, em alguma exato, instituição, eu fui professora, né, também é instituição escolar, nós fomos, né, tu é professor, então assim, mas a pessoa só falou, mas o que está tudo por trás daquelas palavras ali, né? Qual a intenção dela, o que ela carrega por trás daquilo e para quem ela está falando, com que objetivo. Então, nenhuma palavra é vazia, né? Tá aí também o grande poder da palavra que todo mundo conhece, né? A palavra ela pode machucar, ela pode ferir, ela pode criar, na verdade, feridas que machucam, que trazem doenças, desequilíbrios. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. exato. E isso tem a ver com o corpo, né? Porque isso machuca o corpo, isso debilita o corpo, isso Sim, eu vou retrai o falar, é bem corpo. isso que eu vou falar. Uhum. Então,
para não ocupar todo o espaço, né? Que é um programa de presença, a filosofia é um pedacinho dessa presença. Olha que interessante, justamente, o que tu refletiu agora, porque pro Ricardo Salles, que é um querido bonachão, assim, um chileno muito simpático, tá trabalhando agora lá, vivo, espero que longe do coronavírus, o discurso revela uma ética, porque a gente constrói narrativas e demonstra a nossa racionalidade. É exatamente isso que tu falou. E isso, sobretudo, vai demonstrar como é que quem está falando, ou seja, discursando e construindo narrativas, reflete o mundo e a si mesmo. Então, né, o pensamento lá do Descartes, que vai se tornar palavra, né, frase, texto, dito ou escrito, ele demonstra uma narrativa, uma visão de um mundo, que molda corpos, né, no concreto da vida. Se eu digo uma coisa ruim para uma pessoa, ela tem um reflexo prático, físico, concreto. E para o Ricardo Sala, que é a filosofia latino-americana, essa maravilha, isso demonstra, enfim, qual é a reflexão, como é que esta pessoa que está falando reflete o mundo nela mesma e devolve. Então é puro Interação corpo, né? sempre. Muito bom. Nossa, André, tudo a ver com o que eu vou trazer. É sempre surpreendente o que tu traz, essas costuras que tu faz com os pensadores. Também já trouxe mulheres filósofos aqui no programa para nós. E então esses links que tu faz sempre deixam grandes reflexões e já deixam aí para mim uma historinha para continuar então com o pessoal aqui. Agradeço a tua presença e te espero no próximo programa Presença. Legal. Obrigado pela abertura aqui na janela. Bom programa e beijo para todas e todos que estão aí. Te agradeço muito. Eu quero mandar um beijo aqui também. O André saiu, a Vilma está aqui conosco, estou dando uma olhadinha aqui no YouTube. A Paty Osório, um beijo. A Marta Dornelles, beijão. Programa lindo, a Marta está dizendo. A Marta também está dizendo: a palavra tem forma, energia, vibração. Perfeito, sem dúvida, somos emissores e receptores. E isso, o Gustavo aqui também. Tudo bem, Gustavo, nosso grande amigo, está sempre presente aqui conosco. Então, é bem isso que eu quero trazer aqui para nós refletirmos, que a nossa palavra, né, ela tem uma vibração, ela é energia. E a palavra vem da onde? Vem dos nossos pensamentos, que é bem o tema que eu estou trazendo hoje aqui no programa Presença para nós. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela traz uma premissa de que o nosso corpo e a nossa mente formam um sistema, eles estão em interação o corpo inteiro, né? Quando o nosso corpo está feliz, as nossas emoções, elas tendem a ser positivas e a nossa mente também começa a ficar mais equilibrada. E isso tem a ver também com a psicossomática, o estudo das emoções, dos pensamentos, das nossas vivências com as doenças que acabam sendo refletidas a partir disso. Então, isso, claro, também tem muito a ver com o inconsciente. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para nós, né? Na minha família, todas as pessoas têm problema no coração, então eu tenho problema no coração. Hoje já se sabe, com os novos estudos, as novas pesquisas, de que a genética ela não é tão fundamental assim no caso de doenças e sintomas físicos. Ela é uma parte, mas que a gente pode vencer isso. O que ocasiona, por exemplo, né, uma pessoa que diz que tem problema no coração porque a família toda teve? É que os hábitos, as atitudes, a maneira de pensar, de viver a vida daquela pessoa é muito parecida com a família, mesmo que a pessoa não tenha vivido, não tenha convivência com a família, ou se tem convivência com a família, tem hábitos, atitudes, pensamentos em comum que geram aquele problema cardíaco no caso. Então, isso é muito interessante de nós vermos. Até eu gostaria de recomendar para vocês algumas obras. A primeira delas é A Biologia da Crença, um livro que é fácil de ser encontrado nas livrarias. O autor é o Bruce Lipton. Ele traz que as células do corpo são influenciadas pelo nosso pensamento. Então, aí está a nova biologia, né? A medicina energética trata disso também.
É só trazendo um exemplo para vocês. Quando vocês lembram de algo bom na vida de vocês, lembrem aí, né, de uma situação boa que vocês viveram na infância, na adolescência, poucos dias atrás, né? Hoje em dia a gente não pode abraçar ninguém, mas olha só como é bom um abraço. Quanta gente nesse mundo inteiro está sentindo falta de um abraço das pessoas que ama ou alguém que já foi. Quando você lembra disso, provavelmente vem algum tipo de emoção, vem algum tipo de reação no seu corpo. Então, foi só uma lembrança, isso de fato não está acontecendo agora, mas só o pensarmos, né, dessa saudade de um abraço, de como é bom sermos abraçados, já traz uma reação, né? Tem gente que pode até se emocionar ao lembrar de alguém, vir lágrimas, são reações do corpo que estão conectadas com o nosso pensamento. Então, olha só, como seria nós termos mais pensamentos positivos, começar a refletir sobre aquilo que nos incomoda, ou na própria doença, se for o caso, do próprio sintoma, e começar a ter uma perspectiva diferente daquilo que quer nos trazer algum sinal, né? Não é à toa, o nosso corpo, ele tá, como eu falei no início do programa, ele tá o tempo inteiro se comunicando com a gente. E, por incrível que pareça, o nosso corpo, ele tem uma consciência própria. Você sabia disso? Que o corpo tem uma consciência própria? Olha só, aposto quanto tempo, vou lhe perguntar aqui, quanto tempo você não anda de bicicleta? Você andou de bicicleta hoje, ontem, ou faz anos atrás? Se você pegar uma bicicleta, você vai sair andando com ela, por mais tempo que tenha, que você faz tempo que você não pega uma bicicleta para andar. Se você sabe andar de bicicleta, no momento que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente sabe andar de bicicleta a vida toda. Então, é a memória do corpo. A mesma coisa, olhando aqui para o outro lado, né? Se você sofreu uma queda, sofreu um tombo, fez algum tipo de cirurgia, tá tudo bem. E depois de anos, ainda aquela região ainda dói, como se tivesse uma memória. Aí tem pessoas que vão lá, fazem exames, vão no médico, e não, mas não tem nada, tá tudo certo, o corpo já se restabeleceu, mas a memória celular tá ali, né? E às vezes sente dor naquele local que nos exames ali não aparece nada. Olha só que interessante. Então, o corpo ele tem essa memória e todo sinal que o corpo dá é importante a gente observar. Seja lá, né? Às vezes até me apareceu aqui, até comigo, né? Apareceu lá uma unha encravada, eu já, o que é essa unha? Daí eu vou pesquisar como terapeuta. Eu já vou pesquisar o que é essa unha encravada quer me dizer. E realmente eu vou lá pesquisar e vejo, olha, faz sentido isso, é porque eu estou vibrando de tal maneira, estou pensando de tal maneira. Só para trazer uns exemplos aqui para vocês, tá? Também de outras obras que eu tenho e que eu consulto nos meus atendimentos com as pessoas como terapeuta. Aqui o André, André tá aí, ele vai colocar uma imagem aqui para nós, enquanto eu vou falando das obras aqui. Então, a primeira delas é a doença como símbolo. Quem está no rádio, a imagem que eu estou colocando é a dos livros, tá? Esses que eu estou dizendo aqui. A doença como símbolo, eu não sei se a pronúncia está certa, é Rudiger Dolke, tá? Então, ele traz aqui todos os tipos de doença, como nós podemos tratar, mudando as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Da mesma forma, ali na imagem vocês estão vendo, a Metafísica da Saúde é um compêndio, né? São vários volumes do Vacapelli e Gasparetto. A Metafísica da Saúde também traz o nosso corpo dividido em sistemas, né? Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, o sistema endócrino e muscular, né? E daí, olha só, vou dizer para vocês aqui, ó, por exemplo, gordura localizada. O que quer dizer gordura localizada? Impulsos contidos e anseios camuflados. Olha só que interessante, né? A gordura localizada, claro que tem a ver com a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, mas não é só isso. O que o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar e sentir faz e traz esse efeito para o nosso corpo. Então, olha só, gordura localizada, impulsos contidos e anseios camuflados. Na terapia, quem faz terapia consegue observar isso e traz, inclusive, resultados para o corpo. Por quê? Porque trata as suas emoções e os seus pensamentos. Tem também um livro aí que está na imagem, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Também, ela traz até, inclusive, aqui no final do livro, um novo padrão de pensamento que pode ser colocado naquele sintoma. Por exemplo, né? Respiração, quem tem problema de respiração, asma, etc., né? Resfriado, ou algum problema alérgico, algum desequilíbrio alérgico, algum sintoma alérgico, ela coloca como novo padrão de pensamento, eu amo a vida. Então, a pessoa que está aí com problema respiratório,
como é que está esse olhar, né, esse amor pela vida? É bom para a gente já ir, né, arrumando, né, ajustando e trazendo a nossa autocura. Luiz e Rei também tem outros livros, Está Tudo Bem, o Rudiger Dahl, que também tem A Doença como Linguagem da Alma, A Doença como Caminho, sempre trazendo essa comunicação que o nosso corpo tem com os nossos pensamentos e como que ajustando os nossos pensamentos nós conseguimos curar o nosso corpo. Tem uma imagem aí antes dessa, até eu gostaria de trazer aqui para vocês, olha só. Eu abri assim o livro, vou trazer um exemplo pessoal do programa. Aqui que fala em artrite. Tem uma imagem antes dessa, né? Que tem ali a imagem só de um corpo, como nós estamos em comunicação com o nosso meio, os nossos pensamentos o tempo inteiro. Então, para quem tem artrite, para quem tem reumatismo muscular, por exemplo, o que o Rudiger Dahl traz, tá? Ele traz que a pessoa que tem esses sintomas, que chega a virar doença, né? Tem que tomar medicação, sente dor. O que acontece? Ela tá com o bloqueio da sua expressão agressiva diante do mundo. Então, tem ali uma energia da raiva que está bloqueada dentro dela, que gera uma inflamação nos músculos. Então, também acontece quando a pessoa tem um sentimento de culpa que não consegue ser compensado quando ela tá servindo as pessoas ao mundo. Então, ela tenta compensar essa emoção da raiva, né? Quando vem essa emoção da raiva, servindo demasiadamente aos outros. Geralmente, é um padrão de comportamento das pessoas que têm artrite, reumatismo muscular. Só para trazer para vocês algumas informações desses livros aqui também. Olha, eu gostaria de ler para vocês da Louise Hay no Está Tudo Bem. A Louise Hay coloca assim, ó, a raiva pode provocar a contração dos músculos e a constrição dos vasos sanguíneos, causando hipertensão e resistência ao fluxo do sangue. A medicina cardíaca nos diz que a alegria e o amor tendem a exercer o efeito contrário ao da raiva. Então, quando a gente tem perda de alegria, perda de vontade de viver, provavelmente o nosso coração, nosso sistema cardíaco vai ser afetado. Olha só, que interessante. Então, dentro disso, eu quero agora, para a gente encerrar o programa, que você se dê conta do seu corpo agora. Você está me ouvindo aqui, né? Está me vendo no YouTube, no Facebook da Rede Mandala. E independente se você está se movimentando ou se você está parado, parada, presta atenção no seu corpo, na sua respiração, na temperatura do corpo, traz essa consciência para o corpo. Esse exercício você pode fazer todos os dias, nós devemos fazer todos os dias, prestar atenção no nosso corpo. Outro exercício muito interessante, presta atenção como é que estão os seus ombros, como é que está a sua postura. Muitas vezes nós mudando, não só os nossos pensamentos, o nosso corpo muda, mas também mudando a postura do nosso corpo, a nossa vibração muda. Quer ver? Olha só, faz aí. Você, independente da postura que você está agora, ergue um pouquinho os ombros para trás, né? Pode até erguer e puxar para trás, abre o peito e olha lá para cima. Respira, né? Olha só, como já traz uma nova vibração para nós. Hoje que a gente olha para baixo o tempo inteiro, com o celular o tempo inteiro, no computador, como é importante esse olhar para cima. Tem inclusive pesquisas atuais que dizem, né, que as pessoas também, o que agrava a ansiedade e depressão nessa época, as pessoas estão olhando muito para baixo. E esse movimento do olhar, do olho lá para cima, inclusive mexe com os hormônios de bem-estar. Então, quando você lembrar, tá ali no celular, daqui a pouquinho respira, presta atenção no corpo, ajeita o corpo, conversa com o corpo, olha lá para cima. Você já pensou que pode conversar com o corpo? Hein? Já pensou? Quando tá ali comendo, né? Vai fazer uma refeição, e assim, corpo, o que você quer comer? Quanto você quer comer? Experimentem conversar com o corpo. Corpo, como é que tu quer te movimentar agora? Muitas vezes o corpo ele quer fazer um alongamento, ele quer respirar de uma forma mais consciente. Na verdade, assim, é muito frequente durante o dia nós nem nos darmos conta de que a gente pode respirar um pouco mais consciente, uma respiração mais profunda, mais demorada. E tudo isso, por quê tudo isso? Para exercitar o nosso estado de presença, que é o objetivo aqui do programa, para trazer mais consciência, mais saúde para nossa mente, para o nosso corpo, tá certo? Então, eu quero convidar vocês, eu vou fazer uma live no sábado agora, dia 12/12, eu vou falar sobre ansiedade, então, o estado de presença, esses exercícios que a gente faz aqui no programa,
também ajudam na ansiedade. Eu vou conversar bem especificamente de ansiedade, eu gostaria que vocês estivessem presentes, é só dar uma olhadinha, me acompanhar ali nas redes, Letícia Wolff Terapeuta, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e eu vou ficar muito feliz, né? Me dá um oi lá, assistir lá o programa Presença, agora tá aqui na live, vou ficar bem feliz com a tua presença na live. E tem também o meu curso de ansiedade, tem o link aqui embaixo se você quiser conhecer melhor. São práticas, é uma prática de terapia do campo do pensamento, que é uma terapia que eu sou especialista no TFT, como é chamado, conhecido também, que traz exercícios para nós aliviar a ansiedade durante o dia. Tem cursos de barras de axis no formato online, comigo ao vivo, que é bem legal para a ansiedade e para ir trazendo esse estado de presença da consciência do corpo e mente, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês. Tem mais um pessoal aqui dando oi. A Lu de Comunicação, grande programa, parabéns à rede. E a Vilma está aqui também. Eu não consigo enxergar muito bem aqui no YouTube, mas eu agradeço a presença, os comentários de vocês aqui no programa. Quero mandar um beijo também para minha amiga Mari Mufi, que estava de aniversário ontem, e convidar vocês para quinta-feira que vem, às 14 horas, ao vivo, de novo, aqui na Rede Mandala, o programa Presença, trazendo sempre dicas de como nós podemos exercitar esse nosso estado de presença muito importante. A presença de vocês é um presente para mim, é um presente para o programa. Eu agradeço muito, fico muito feliz e continuamos firmes, continuamos em frente. Um grande abraço.